Boa noite. Foi enterrado hoje o corpo do adolescente de 14 anos morto durante uma operação policial no Morro do Salgueiro, em São Gonçalo. E aqui no Rio, o prefeito Marcelo Crivella prorrogou as medidas de isolamento social por mais uma semana. E durante uma entrevista coletiva, o novo secretário estadual de saúde disse que vai mudar os protocolos de atendimento nos hospitais no combate ao coronavírus. Vamos falar também sobre a vida marinha na Baía de Guanabara. Nos últimos dias, tartarugas, golfinhos e até um tubarão-baleia foram vistos na região. E para fechar, tem a visita de Rodolfo Landim e Alexandre Campelo a Jair Bolsonaro. Os presidentes do Flamengo e do Vasco foram pedir ajuda para voltar aos treinamentos. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. Um jovem de 14 anos morreu durante uma operação policial no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A família só descobriu mais de 12 horas depois. O inquérito foi aberto para investigar a morte e o corpo de João Pedro foi enterrado nesta tarde. Era para ser um encontro de 6 adolescentes para jogar videogame. Mas a casa da família de João Pedro, no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, ficou desse jeito. Mais de 30 marcas de tiros nas paredes, cápsulas de bala e pino de granada no chão. A ação para cumprir 2 mandados de busca e apreensão contra lideranças de uma facção criminosa acabou com um menino de 14 anos morto e sem nenhum preso. Muitas das vezes, rapaz, você é advogado ou fazer direito, era isso o projeto dele, o sonho dele. O menino sempre me deu orgulho, E eu tenho certeza que lá na frente ele ia me dar mais orgulho ainda. Mas interromperam o sonho do meu filho. As polícias federal e civil que realizaram a operação afirmam que durante a fuga, seguranças de traficantes pularam o muro de uma casa e que eles atiraram e arremessaram granadas na direção dos agentes. Não tinha bandido nenhum, é muita mentira, eles querem falar o que eles querem e ir contra o que a gente falou, tanto que eles não deixaram entrar lá dentro. Um primo de João, que estava na casa, conta como tudo aconteceu. Os policiais entrando, se agachando ali no deck da piscina. Aí a gente foi, deitou no chão, levantou a mão. Aí eles tacaram 2 granadas assim na porta da sala, que quem tava mais perto da porta era eu e o João. Aí ficou um zumbido, aí eles deram muito tiro nas janelas. O adolescente que foi baleado foi socorrido de helicóptero, mas sem a companhia de qualquer parente. Médicos do Corpo de Bombeiro prestaram atendimento, mas ele não resistiu. A família de João Pedro ficou mais de 12 horas sem qualquer informação do menino. Aí eu comecei a sair nos hospitais procurando. Não consegui encontrar, fui para o Rio, nos hospitais no Rio. Aí hoje meu irmão, com uma equipe, decidiu ir até o IML. E lá meu filho estava morto. A Delegacia de Homicídios da região instaurou um inquérito para apurar a morte do adolescente. Uma perícia foi feita na casa e 2 testemunhas já prestaram depoimento. Os policiais envolvidos na ação foram ouvidos e as armas apreendidas para confronto balístico. Não foi o primeiro, espero que seja o último. E nós queremos justiça. E mesmo durante o isolamento social, os tiroteios continuam afetando a vida dos moradores e também o funcionamento de unidades de saúde. Morro do Vidigal, na zona sul da cidade. Morro do Chapadão, na zona norte. Morro do Juramento, também na zona norte. A pandemia do coronavírus não freou a violência armada nas favelas do Rio de Janeiro. Desde o dia 14 de março, quando o Estado decretou a restrição da circulação de pessoas, quase 1.000 tiroteios foram registrados na região metropolitana do Rio. O levantamento da plataforma Fogo Cruzado mostra que 345 pessoas foram baleadas e 158 foram vítimas fatais. Além de interferir no dia a dia dos moradores, os tiroteios também dificultam a busca por atendimento médico. 577 unidades de saúde tiveram um funcionamento afetado por trocas de tiros.
Parte dos casos aconteceu num raio de até 300 metros de distância das unidades. A violência também prejudica as ações de solidariedade nesse período de quarentena. Há 2 semanas, a distribuição de cestas básicas da ONG Rio de Paz, na favela do Jacaré, na Zona Norte, foi atrasada por conta de um intenso tiroteio durante uma operação da polícia. Na ocasião, 4 pessoas ficaram feridas, sendo 2 policiais militares. Nas primeiras semanas de março, era perceptível uma paz. De abril para cá, a primeira semana de abril e, sobretudo, nessas últimas semanas de maio, esta paz ela foi muito curta. E hoje, Marcelo Crivella anunciou a prorrogação das medidas de confinamento na cidade do Rio. O prefeito falou ainda sobre a situação dos leitos públicos e também sobre a chegada de medicamentos vindos da China. As medidas de confinamento no município foram prorrogadas por mais 7 dias. O objetivo do prefeito Marcelo Crivella é reduzir ainda mais a velocidade do contágio, que, segundo ele, diminuiu nos últimos dias. Quero agradecer muito a todos, sobretudo a população do Rio de Janeiro, porque não adianta a gente fazer decretos se as pessoas não levarem em consideração. E como é que a gente vê se levar em consideração? A curva caindo. Essas curvas são medidas pelos economistas, matemáticos que trabalham no nosso conselho científico e nos trazem esperança de que logo, logo vamos voltar às nossas atividades. A previsão da prefeitura é que até a última semana de maio, os leitos restantes do Hospital Ronaldo Gazola e do Hospital de Campanha do Rio Centro sejam inaugurados. Serão ao todo 881 vagas. Também está prevista a chegada de medicamentos indicados para o tratamento da Covid-19. Próximo avião que vem da China, nós vamos trazer muitos medicamentos. Vamos trazer muitos medicamentos que estamos comprando lá, que aqui não estamos encontrando. Crivella falou ainda sobre o uso da cloroquina na rede municipal de saúde. Disse que vai atender às recomendações do Ministério da Saúde, apesar de ainda não haver evidências que comprovem a eficácia do medicamento. Olha, aqui no Rio a cloroquina divide opiniões dos médicos da rede municipal. Pode ter certeza que a determinação do Ministério da Saúde será cumprida rigorosamente. Hoje também foi inaugurado na Cidade de Deus, na Zona Oeste, mais um dos 16 tomógrafos comprados na China pela Prefeitura. O equipamento pode auxiliar num diagnóstico precoce da Covid-19. UPAs de Campo Grande, Recreio e Madureira serão as próximas a receberem o equipamento. E o estado do Rio registrou hoje recorde no número de mortes. Foram registradas 227 nas últimas 24 horas. Mais cedo, o governador Wilson Witzel e o novo secretário estadual de saúde, Fernando Ferri, deram uma entrevista coletiva no Palácio Guanabara. E a repórter Marcele Setúbal acompanhou. Ela está ao vivo e vai trazer para a gente as informações. Oi, Marcele, boa noite para você. Quais foram, então, os principais pontos abordados nessa entrevista coletiva? Yasmin, boa noite a você e muito boa noite a todos. Foi a primeira entrevista do novo secretário de Estado de Saúde, Fernando Ferri, ele que foi diretor do Hospital Gafreguinle Universitário da Unirio. Ele já prometeu mudanças. Ele disse, por exemplo, que vai mudar os protocolos de atendimento às vítimas da Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. Então, hoje, quando a pessoa chega numa unidade de saúde, seja do Estado, seja do município, essa pessoa, se ela não está com sintomas graves, ela recebe a recomendação de voltar para casa e só retornar se esses sintomas se agravarem, como, por exemplo, a falta de ar. Fernando Ferri disse que vai mudar esse protocolo, disse que se uma pessoa chegar lá e eles constatarem que ela está com 25% de lesão do pulmão, essa pessoa já seria internada e já receberia esse tratamento mais precoce contra a Covid-19. Bom, quem também participou dessa coletiva foi o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Entre os temas que foram abordados aqui na coletiva, Yasmin, ele falou sobre a saída do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, que saiu em meio a uma polêmica a respeito da compra, irregularidades na compra de respiradores aqui para os hospitais do Rio de Janeiro. O Wilson Witzel disse que não foi esse o motivo para a retirada dele da pasta, e sim para que Edmar pudesse assumir uma nova secretaria em que ele, junto com outros secretários, discutiriam a saída econômica, a retomada econômica do estado do Rio de Janeiro. Segundo o Wilson Witzel, o Edmar Santos vai liderar esses secretários para criar protocolos
para que as empresas elas consigam retomar as atividades de forma gradual. Yasmin. Obrigada pelas informações, Marcele. E a Fiocruz começou a receber hoje os primeiros pacientes para o tratamento no combate ao coronavírus. Eles ficaram abrigados num centro hospitalar montado em menos de 2 meses dentro da fundação que fica ali em Manguinhos, na zona norte da cidade. Ao todo, são 195 leitos destinados ao tratamento intensivo e semi-intensivo. Esses leitos contam com um sistema de isolamento com pressão negativa do ar específico para infecções por aerosóis. E no interior dos quartos, que são individuais, uma tubulação é responsável por sugar o ar contaminado que passa ali por um sistema de filtragem antes de ser eliminado por chaminés. Visitas não são permitidas. Transportes cheios e pontos de ônibus com aglomeração. E para piorar, algumas pessoas ainda insistem em não usar os equipamentos de proteção individual, como as máscaras, por exemplo. E tudo isso, além de dificultar o combate ao coronavírus, é motivo de preocupação para motoristas e cobradores que precisam estar nas ruas para atender a população. Totalmente expostos ao risco de contágio, muitos motoristas acabam tendo que circular com os ônibus cheios porque não têm o poder para retirar os passageiros que não cumprem as determinações. E o resultado vem à tona. O Sindicato dos Motoristas e Cobradores do Rio já registrou nas 37 empresas de ônibus que circulam na cidade 134 casos de profissionais da categoria infectados com o vírus e 28 mortes. Os números de profissionais infectados e óbitos registrados acenderam um sinal vermelho para a Comissão de Transportes da Alerj, que enviou hoje um ofício à Rio Ônibus e aos secretários municipal e estadual de transportes. O documento pede que seja informado o número de máscaras adquiridas e distribuídas para os profissionais, quantas e quais empresas foram contratadas para fazer a higienização dos ônibus, se houve licitação e qual produto está sendo usado para desinfecção. O documento cobra ainda mais empenho e fiscalização nas empresas e nos pontos finais. Devido à pandemia, vários motoristas estão trabalhando sufocados. Muitos passageiros sobem no ônibus sem máscaras e o motorista não tem como fazer nada. Quer dizer, o poder público deveria fiscalizar melhor. Inclusive, já temos vários infectados e muitos óbitos. Precisamos, urgente, que eles tomem uma providência. E a seguir, presidentes de Flamengo e Vasco viajam a Brasília para pedir apoio a Jair Bolsonaro. Com a saúde pública voltando praticamente toda a atenção para o coronavírus, pessoas que dependem de tratamento para outras doenças estão preocupadas e muitas não conseguem atendimento para as especialidades que precisam. Por causa da pandemia, a vida de muita gente entrou em compasso de espera. Os passeios de Milena com a família são coisas do passado. Com microcefalia e imunidade baixa, passa o dia dentro de casa. Josiane recebe informações médicas por telefone, mas as sessões de fisioterapia e terapia ocupacional fundamentais para o desenvolvimento da menina foram interrompidas. O medo da Milena estar assim, parada durante 3 meses sem poder fazer fisioterapia, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, o medo de ela se atrasar nessa questão da terapia dela também me deixa muito nervosa, muito apreensiva. Com as unidades de saúde voltadas para o combate à Covid-19, o tratamento de outras doenças acaba ficando em segundo plano. Um efeito colateral que prejudica milhões de pessoas, e não só no Brasil. Um estudo da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, uma das mais respeitadas nas pesquisas sobre coronavírus, traz dados alarmantes sobre 118 países em desenvolvimento. Segundo a Faculdade de Saúde Pública, nos próximos 6 meses, 1 milhão de crianças e 60 mil mulheres podem morrer por falta de atendimento a outras doenças. A conta se baseou nos reflexos no sistema de saúde no oeste da África na última grande epidemia de ebola, e significa um aumento de 45% na mortalidade infantil. Que as unidades de saúde possam organizar cursos alternativos, espaços destacados, agendamentos em dias diferenciados, para dar continuidade àquelas pessoas que precisam do pré-natal, acompanhamento de diabetes, hipertensão ou outras doenças crônicas, que não param e, inclusive, se não tratadas, podem facilitar a complicação numa possível contaminação pelo Covid.
E a vacinação contra a gripe comum passa a ser aplicada na Ceasa de Irajá, na zona norte do Rio, no sistema Drive-Thru. As doses também serão aplicadas em 3 postos do Detran, na Barra da Tijuca, em Campo Grande, na zona oeste, e também na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. O serviço é de 9 da manhã a 1 da tarde. E símbolo de poluição por muitos anos, a Baía de Guanabara vem surpreendendo os cariocas e dá mostras de que ainda há muita vida marinha nela. Ela põe a cabeça para fora e pega fôlego para seguir no seu nado preguiçoso pelas águas claras da Baía de Guanabara. Cenas como essa têm chamado a atenção em vários pontos da Bahia. Cardumes de peixes, tubarões-baleia e até uma família dos cada vez mais raros botos cinzas, um dos símbolos da cidade que resolveu dar o ar da graça. Mesmo a enseada de Botafogo, um dos locais mais poluídos, ficou parecendo o Caribe. A Baía de Guanabara mais limpa não é história de pescador. Aqui sempre foi bom, assim, de pescaria. Aí, pegando mais um. Qual que é esse peixe aí? Cocoroca. É bom? Bom. Cocoroca, é bom. A proibição de frequentar praia, de frequentar essa coisa, deu uma boa limpada, principalmente nas praias e dentro do mar. Parte da explicação para a Baía de Guanabara estar assim mais limpa é mesmo a quarentena. É que o isolamento social reduziu a atividade industrial e, com isso, o despejo irregular de esgoto. Agora, o principal motivo para essa água estar desse jeito assim transparente, na verdade, é o fenômeno das marés. Nós identificamos 3 fatores associados. O primeiro são as chamadas marés oceânicas, ou maré de Cisígia. Também a hidrodinâmica da Baía de Guanabara, em que ela, de 15 em 15 dias, há uma renovação da água do interior da Bahia e muitos poluentes são lançados no alto mar. E também o colapso na economia mundial, porque por ano trafegam no interior da Bahia 10 mil navios e rebocadores. E nesse momento, essa atividade da indústria petroleira, principalmente, ela está paralisada. A gente espera que nós não voltemos à normalidade anterior à pandemia, em que a Baía de Guanabara, as espécies marinhas e a pesca artesanal estavam sendo sacrificadas. Seja qual for o motivo, ver a Bahia tão limpa assim enche o carioca de esperança. Se preocupar mais com a natureza, nosso meio ambiente, melhorar a nossa condição de vida, saber que nossos filhos, nossos netos futuramente aí podem curtir isso aí, que ainda que está dando esperança, né? Ainda tem esperança para isso. Hora da previsão do tempo com a Desirê Brant, da Somar Meteorologia. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin, muito boa noite também a todos que nos acompanham. Não tem frente fria, tem algumas instabilidades que provocam variação de nebulosidade, alguma chuva fraca no Rio de Janeiro, mas a tendência para os próximos dias é de tempo mais firme e a temperatura volta a subir. Só que no fim de semana, tudo indica que o tempo muda de novo, porque vem aí outra frente fria. Agora vamos às temperaturas. Na capital fluminense, a quarta-feira vai ser um dia com sol, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Paraty terá máxima de 28 graus. Em Cabo Frio, a máxima prevista é de 26 graus para a quarta-feira. Em Teresópolis, a quarta terá aberturas de sol, friozinho de 11 graus ao amanhecer e máxima de 23 graus no período da tarde. E agora a hora do futebol. Os presidentes do Flamengo e do Vasco estiveram hoje em Brasília. Os dois defendem o quanto antes a volta do futebol. Já as diretorias de Fluminense e Botafogo têm adotado medidas mais cautelosas. Rodolfo Landim e Alexandre Campelo almoçaram com o presidente Jair Bolsonaro para pedir apoio na volta aos treinos. Tanto o Flamengo quanto o Vasco querem o retorno das competições, diferentemente de Fluminense e Botafogo. Uma nova reunião está marcada para amanhã e uma das possibilidades discutidas é a realização dos treinamentos em Brasília. O rubro-negro foi o primeiro a acenar com o retorno. Jogadores, comissão técnica e funcionários voltaram ao Ninho do Urubu nesta terça-feira. Segundo o clube, todos fizeram exames ontem para detectar a Covid-19 e testaram negativo. Hoje, atletas teriam ido a campo, em grupos pequenos, para uma avaliação física. E apesar de informar que realiza procedimentos seguindo as medidas de higiene e distanciamento,
a diretoria esbarra na Prefeitura do Rio. Pela manhã, o prefeito Marcelo Crivella deixou claro que a volta está proibida. As pessoas precisam entender que não é uma decisão nossa, é uma decisão das circunstâncias. São as curvas, são as quantidades de leitos que nós temos. A unanimidade hoje é não treino, fisioterapia e o caderno de encargo está aprovado. E a seguir, as aulas presenciais da rede pública de Volta Redonda só voltarão em 2021. E a Prefeitura de Volta Redonda anunciou que as aulas presenciais na rede municipal só vão voltar no ano que vem. Os detalhes com a Juliana Neves. Após 2 meses com as aulas presenciais suspensas, a Prefeitura de Volta Redonda, no sul do estado do Rio, confirmou. Os estudantes e professores da rede pública municipal só voltam para as salas de aula em 2021. Na rede pública, eu posso afirmar que nós não voltaremos este ano, a não ser que tenha um milagre da vacina e que nós consigamos aí preservar todas as nossas famílias. Já a situação na rede privada será avaliada na segunda quinzena de junho. A retomada das atividades é estudada para atender pais que precisam deixar os filhos nas escolas para voltar a trabalhar, alcançando assim 30% dos 3.000 alunos que frequentam escolas particulares no município. Enquanto isso, os 39.000 estudantes da rede municipal precisam se adaptar para conseguir concluir o ano letivo através de uma plataforma online. A Samira está no 9º ano, o último antes de entrar no ensino médio. Ela usa o celular da mãe para conseguir estudar. Eu não consigo entender as matérias, eu preciso de entender as matérias para eu conseguir fazer as provas, para passar em outras escolas. O sonho da Samira é passar nas provas de seleção do Instituto Federal no ano que vem. Na plataforma de vídeo, na aula ao vivo, o aluno não pode falar, é só escrever ali no chat, apenas o professor fala. A mãe dela, a dona Maria das Graças, até tenta ajudar a filha, mas enxerga uma competição desleal. Muitos alunos não têm celular, não têm uma internet, têm só internet de celular e eles não vão conseguir estudar como se estivesse na aula presencial. O Jornal do Rio termina aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente volta a se encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite. Eu te espero. Até lá. Thank you.